Olá, espero que alguém esteja ouvindo. Estou enviando esse sinal via rádio, muito antiquado eu sei, mas talvez um dos poucos métodos de comunicação que a City esqueceu de monitorar, num pedido sombrio e desesperado de socorro. As coisas na University não são o que parecem ser. Não posso contar quem sou, por favor, me chame. Por favor, me chame apenas de rádio. Rádio Silêncio. Afinal, sou só uma voz no rádio e pode ser que ninguém esteja ouvindo. Fico me perguntando, se ninguém está ouvindo minha voz, estou fazendo algum som? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Acho que é assim que se pronuncia, da editora Rocco. Esse livrinho bem grossinho aqui que eu fiz algumas marcações. E eu gostei bastante da leitura. Não foi um livro incrível, que nem foi o A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Então, por causa disso, eu resolvi não trazer aquele vídeo dos 7 motivos que todo mundo tem que ler, porque eu vou falar aqui tanto de algumas coisas que eu gostei muito da história, quanto algumas coisas que eu não gostei tanto. E esse livro, um dos grandes pontos positivos dele é a forma como ele está estruturado, né? Aqui a gente vai ver alguns adolescentes de 17, 18 anos que estão saindo da escola para ir entrar na faculdade. Então a gente vai acompanhar o ano escolar deles. E o livro está dividido em estações do ano. Então a gente tem férias de outono, férias de verão, férias do final do ano. E os capítulos são muito curtinhos. Aqui. Então, assim, qualquer hora que você pegar o livro rapidinho pra ler, você consegue ler um capítulo, porque eles têm, no máximo, assim, umas 5 páginas, não mais que isso. E eu gostei bastante disso, porque parece que a leitura flui mais rápido. E aqui a gente vai acompanhar a Frances, que ela tá no último ano da escola e ela quer entrar numa faculdade de elite da Inglaterra. Então a vida inteira dela basicamente é focada na escola, o dia inteiro dela, de fazer dever de casa, de fazer trabalhos. Até a mãe dela fala que ela precisa se divertir mais e caçar outras coisas na vida para fazer, porque ela tá muito focada nos estudos. E todo mundo ali da escola só vê essa face dela, né? Da Frances estudiosa, representante de turma. Só que, na verdade, ela é uma menina nerd, né? Entre aspas. Ela gosta bastante de um podcast, que é o University, que, na verdade, é um jogo de palavras ali para University, que é a universidade, onde o Rádio Silêncio, que é esse que eu li aqui no comecinho do vídeo, ele vai narrar sobre a vida dele nesse University. E ele é um personagem agênero, o que eu achei incrível, porque ele é um personagem fictício dentro da ficção e ele é agênero. Ou seja, olha a complexidade que a autora trouxe aqui, né? E aí a Frances, ela é fascinada por esse podcast, que é feito no YouTube, não sei se eu falei. Mas aí então ela também gosta bastante de artes, ela faz fanarts sobre esse podcast. E aí o autor vai entrar em contato com ela para ela poder fazer a arte oficial desse podcast, né? De fazer alguns gifzinhos ali para os episódios. Aí ela fica surtada, porque assim, como assim ele viu as artes dela? Porque ela compartilhava no Tumblr. E aí ela até fala, né, que ela ia recusar, porque isso pode ser que atrapalhasse ela na escola, se ela ficasse por conta de fazer as artes. Mais pra frente a gente vai ver que o criador desse podcast é um cara da escola dela, que morava na rua dela, inclusive, que é o Aled. E ele é muito amigo de um dos colegas da escola dela, que é o Daniel, e ele é representante de turno junto com ela. E a gente vai ver uma aproximação da Frances com Aled e uma amizade muito forte sendo criada entre eles, porque em um dia que ela vai numa festa, numa boate, ele tava muito bêbado, então ela acaba levando ele pra casa. E a partir disso eles começam a conversar bastante, frequentar a casa um dos outros, até um momento que ela revela pra ele que ela era a artista, né, que fazia as artes do University. Ele já tinha contado pra ela que ele era o autor no dia que ele ficou bêbado, assim, ele acabou contando. E uma coisa que eu achei incrível nesse livro é que, assim, a autora, ela vai fazendo a gente acreditar que os dois vão ter um relacionamento amoroso, né, 2 amigos, tem muita coisa em comum. Então, aí numa parte do livro aqui mesmo, isso não é spoiler, porque tá bem no comecinho mesmo, a Frances, que tá narrando a história, ela fala assim: você provavelmente acha que Aled Leste e eu vamos nos apaixonar um pelo outro ou coisa assim, já que ele é um garoto e eu uma garota. Só queria dizer que não vamos, só isso.
E eu achei isso sensacional, porque ela podou a nossa expectativa de que os dois iam desenvolver algum relacionamento amoroso. Então a gente passa a enxergar a história por outros olhos e a focar em outras coisas que a autora quer conversar com a gente aqui. Só que assim, não deixa de ser muito bonita a amizade que os dois fazem, porque eles têm muita coisa em comum, né? O próprio estilo, os gostos musicais, então eles meio que vão externar isso pro mundo juntos, porque ela não mostrava as coisas que ela gostava pros outros, as pessoas, os amigos dela da escola, e ela não se vestia da forma que ela gostaria de se vestir pra sair com eles, e ela acaba fazendo isso com o Aled, que eu achei incrível. Muito bonito a gente acompanhar a amizade dos dois, porque assim, o Aled, ele é uma pessoa muito solitária, muito fechada também, ele não fala as coisas que ele tá sentindo. Uma coisa que eu achei que o livro conversou muito comigo também, porque ele aborda muito essa necessidade, né, das pessoas falarem o que elas estão sentindo, o que tá acontecendo com elas, porque senão as outras pessoas elas não vão saber o que tá se passando na cabeça delas se ela não falar. E isso serviu demais pra mim, porque eu sou uma dessas pessoas. Mas eu gostei muito e vai ter outros dramas assim paralelos a essa história principal deles entrando pra faculdade. O Aled é uma pessoa que ele não quer fazer faculdade, então ele aborda muito esse assunto no próprio podcast, né? Que é focado nessa universidade. University é como se fosse uma prisão onde que o Had Silêncio está preso lá dentro. E ele traz muitas mensagens dentro dos episódios, coisas que a gente vai entendendo assim ao longo do livro também. Até envolvendo a irmã dele também durante a vida, porque a irmã dele sumiu. A Frances era amiga dela há um tempo, quando ela tinha mais ou menos uns 15 anos, então poucos anos antes do que a história tá se passando. E ela acha que ela foi responsável por a irmã dele ter fugido de casa. E a gente vai vendo que não é bem assim e vai saber por que ela acha isso, o que aconteceu de verdade. E a gente tem várias questões com a mãe do Aled também, porque ela é uma pessoa assim bem manipuladora, bem difícil, e ela quer forçar o filho dela a ser de uma determinada forma que ele não quer ser. Isso vai trazer muitos problemas. O próprio podcast em si vai acontecer várias coisas, e a autora até aborda, né, o cyberbullying, a questão das pessoas acharem que a internet é uma terra sem lei, que elas podem falar o que quiser, comentar o que quiser, que não vai acontecer nada. E a gente vai ver como isso afeta o Aled, né? Essa pessoa tão fechada que não queria que as pessoas soubessem que ele era o criador desse programa. Então, é bem dramático em certo ponto. E um ponto que eu não gostei tanto assim também é porque em alguns momentos a autora ela acaba enrolando mais do necessário. Assim, não chegou a incomodar de verdade, porque como eu falei, os capítulos são bem curtos, então a leitura é muito fluida. Mas eu acho que não precisava, sabe? Podia ir direto ao ponto, mas de forma geral eu gostei bastante. E outra coisa que eu achei incrível é que esse livro quase não tem heterossexuais. Aqui a gente tem o próprio Had Silêncio, que ele é agênero, a gente tem bissexual, a gente tem homossexual, a gente tem demissexual, que eu achei incrível, que eu nunca tinha lido um livro com um personagem demissexual. Se vocês quiserem saber, não souberem direitinho, vai explicar aqui nesse livro e dá uma pesquisadinha aí também. Mas eu achei muito bacana a autora introduzir esses temas nesse livro, a forma de aceitação, de autoaceitação. E a gente tem personagens muito bons dentro dessa história também, né? A gente vai ver outros amigos aqui da Frances da escola que não eram tão superficiais quanto pareciam ser. E a mãe dela também, eu achei que podia ter abordado mais ela no livro, assim, porque ela é uma personagem incrível, ela é super compreensiva, super fofa. Eu achei muito fofo, sabe? É um livro, assim, que eu acho que muita gente, adolescentes que estão passando por essa fase de entrar na faculdade, deviam ler, porque o livro aborda muito isso, né? De você... Será que você precisa mesmo de ir pra faculdade, de seguir essa coisa certinha pra você ser feliz de fato? Ou se candidatar pra um curso que, na verdade, você não tá querendo cursar só pra satisfazer a vontade dos outros, de familiares, enfim... E pode ser que ajude muitas pessoas que estão passando por essa fase. Eu gostei muito, ele me tirou de uma ressaca, porque assim, eu também tava passando por essa fase uma fase mais conturbada, assim, que eu não tava lendo tanto, né? Porque eu voltei a fazer estágio, tô estudando pra prova do AB, e assim... Que foi? Vai espirrar?
Mas enfim, eu indico muito esse livro pra vocês. Me contem aí se vocês têm interesse de ler, se vocês já leram esse livro. Eu quero muito pesquisar pra ver se já tem mais livros dessa autora publicado, porque eu gostei bastante também da forma da escrita dela, de como ela abordou esses assuntos aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!